ou sem ser no euro, mas na União Europeia, não são prováveis, digamos, soluções um bocadinho fora dos métodos democráticos. Se sairmos, não digo nada, não digo coisa nenhuma. Sim, isso é diferente. Bom, agora, o problema é este, não é tanto já de mecanismos políticos, porque nós não temos margens de escolha de espécie nenhuma. O que é o nosso problema hoje? O nosso problema hoje é que o Estado tem perante a sociedade compromissos financeiros para que não tem maneira nenhuma de resolver. Portanto, este é um mal-estar instalado, eu tenho aqui dito várias vezes. Nós precisávamos descer 20 mil milhões na despesa, descemos 10. Destes 10, 6 foram de capital, por conseguinte foi fácil. Dos outros 10, como é que é? Porque nós estamos a tropeçar nos 4. Mas nós não podemos ficar nos 4. Nós temos que tirar 10. Temos que tirar 10. Ora, isto atravessa todos os partidos. Por exemplo, a preocupação do Presidente da República com o pós-Troika, a meu ver, é essa. É que isto vai continuar. Esteja o PS ou esteja o PSD. E por isso é que eu acho que o PS cometeu um gravíssimo erro em não realizar um acordo, meter-se com os outros para, em conjunto, melhorar e negociar no exterior. Acha que foi uma decisão errada? Erradíssima, erradíssima. E porquê é que o PS não entrou? Porque para entrar tinha que tirar uns dinheiros às pensões e aos salários. Que é aquilo que eles não querem, porque isso é impopular. Foi por isso ou foi porque, sim, não tenho porque se gerou à volta do líder todo um conjunto de pressões que acabaram por influenciar essas coisas uma são decisão coisas secundárias, não interessa coisa nenhuma. Acha que sim? Isso é intrigalhada de bastidores, não interessa nada. Acha que as declarações de Mário Soares caem em saco roto? Não, isso é diferente. Então é o quê? Mas o Dr. Mário Soares não disse aquilo por causa do dinheiro. O Dr. Mário Soares é porque ele entende que o atual secretário-geral não serve. Começou por dizer aquilo e ontem disse outra coisa. Bom, e para a semana se calhar dirá outra. Bom, mas isso é um problema interno que vão dirimir as pessoas do PS. Agora, indiferentemente, seja um ou seja outro, o PS vai chocar com esta realidade. O Estado a gastar 80 mil milhões e só tem 70 mil milhões. E, portanto, vai ter que entrar neste jogo. E isto não é nada que possa ter uma resposta política. Eu, por exemplo, preferia, para atenuar a influência dos partidos, se nós tivéssemos um regime presidencial. Eu achava muito melhor. Esta baralhada toda que se passa diminuiria com o regime presidencial. Mas o regime presidencial também hoje não resolve. Hoje o problema é entenderem-se para enfrentarmos este problema que é o Estado tem que pagar 100 e o Estado só tem 70. O que é que o Dr. Medina Carreira pensa sobre a interpretação que Cavaco Silva faz dos seus poderes presidenciais? Há quem considere que ele tem uma visão minimalista dos seus poderes. O Dr. Cavaco Silva é o homem que fez a mais longa carreira política em Portugal, depois de 25 de Abril, e fê-lo não foi por acaso, foi passo a passo, metro a metro, hectare a hectare, hectómetro a hectómetro. Ele nunca se desviou daquilo que pensava ser a rota que o levaria a Belém. E você sabe que eu discordo do Presidente da República, que no primeiro mandato eu entendia que ele devia ter avisado a Assembleia da República de que o Estado ia falir. Porque ele sabia melhor do que eu que ia falir. Ele sabe mais disto, como é óbvio, que eu nem sou economista. E ele é. Então, se ele devia ter dito no primeiro mandato, não era dirigir-se ao governo, era dirigir-se à Assembleia, às forças políticas, dizer, nós vamos entrar num colapso político. E ele não fez. E não fez exatamente porque ele fez uma carreira política calculada. Se ele tivesse dito isso, na segunda eleição, o problema era muito mais complicado para ele. Toda a gente vinha dizer, então, este homem que é um pessimista e não sei o quê. Portanto, ele calou-se ponderadamente, depois, quando isto já não tinha interesse nenhum, disse, não, isto é uma coisa complicadíssima. Mas nem disse essas coisas que eu digo, isto vai falir, vai haver um colapso financeiro. Portanto, o que ele faz é sempre alguma coisa que tem em vista ele próprio. A sua própria... Mas ele agora está no seu último mandato. A sua carreira política, mas ninguém gosta de bater com a cabeça na parede. Mesmo que seja o último. Ele não o quer. Aqui o problema é o PS, convencer o PS que ganha mais em entrar neste jogo a 3 para reduzir a despesa pública, para quando chegar ao governo não ter esta despesa pública. Porque o secretário-geral do PS, eu havia há dias ler um papelucho qualquer, ele aumenta várias coisas e não diminui nada. E diz, não, isto a gente vai fazer com crescimento económico. Ora, na Europa não há país que cresça, nem a Alemanha, cresce 0,5 ou não sei o quê. Vimos aqui há tempos com o Dr. Neto da Silva.
Os que crescem é 0,5, 0,2. Os que decrescem é menos 0,2, menos 0,5. Como é que Portugal vai, em que título e em que circunstâncias é que Portugal vai crescer neste ambiente? Sem indústria. Eu já tenho dito aqui várias vezes, nós em 90 tínhamos 44% do PIB era indústria e agricultura. Nós temos agora 15% de agricultura e de indústria. Quer dizer, caímos 30 pontos do PIB. Quem é que vai pôr estes 30 pontos do PIB? Nestes últimos minutos que nos restam, há aqui uma reflexão importante e que tem a ver com o aumento da abstenção. Há aqui números que vale a pena revelar. Em 1985, portanto na Assembleia Constituinte, 75. Em 1975, exatamente, abstenção 8,34%. Em 1985, abstenção 25,8%. 1995, 10 anos depois, abstenção na casa dos 34%. E em 2011, abstenção quase 42%. O que é que isto revela? Bem, isso revela muitas coisas. Também há aí problemas técnicos, sim, claro, ligados aos cadernos de recenseamento que entra e, portanto, é difícil, por vezes, medir o que é mas estamos ou não perante um descrédito da política, da classe política, das elites e um progressivo afastamento das opiniões públicas e das sociedades em relação aos atos eleitorais? A desconfiança em relação às elites políticas existe, a exigência em relação às elites políticas existe, mas existe também, e infelizmente também é preciso dizer, porque não basta só criticar as elites políticas, tem de se criticar também os cidadãos e os eleitores, uma expectativa, aquilo que eu referi há pouco, uma expectativa em relação ao regime, que é uma expectativa pouco saudável, isto é, em relação ao regime democrático, as pessoas parecem valorizá-lo em termos das vantagens materiais, isto é, dos benefícios materiais. O grande benefício do regime democrático é a liberdade, é a possibilidade que nós temos de tirar governos maus e poder influenciar e, portanto, poder aparecer e votar. E mesmo perante máquinas nós podemos influenciar ou podemos fazer pressão para que determinados costumes se alterem e, por exemplo, a nível local alterou-se. Isto é, houve a pressão suficiente para subitamente independentes poderem também atuar a nível local. Temos mais de 80 independentes agora nas eleições autárquicas. Exatamente. Setembro, ora, nós temos de facto elites políticas cujas limitações aqui referimos, mas temos também eleitores e um eleitorado e cidadãos, isto é, nós todos, também com muitos vícios. Isto é, este Estado grande que nós temos corresponde também a uma sociedade fraca, uma sociedade civil fraca, pouco interveniente, desconfiada, atomizada, em que as pessoas participam pouco. E, portanto, este Estado preenche, é a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. É uma maneira também como nós, muita gente faz negócios e arranja empregos e prospera e estuda, não fazendo o esforço necessário para que corresponda às habilitações. Portanto, há aí toda uma dimensão também de cívica, isto é, de má qualidade, quer dizer, dos próprios, da cidadania, que isto é uma cidadania de má qualidade que nós não devemos esquecer, porque é muito fácil, obviamente, criticar os políticos, estamos a olhar para eles, mas às vezes os políticos também são um bocadinho piores do que poderiam ser quando olham para os cidadãos e também não têm respeito pelos cidadãos e também não têm grandes esperanças nos cidadãos. Eu só queria, faço só uma coisa em relação ao... Estamos mesmo a terminar. Em relação ao Presidente da República, uma das coisas que os historiadores fazem é ler coisas antigas, que já não têm, às vezes, relevância para o que se vai discutindo, mas eu creio que lidos alguns discursos, algumas das intervenções do Presidente da República, naquelas sessões solenes, nos roteiros, há avisos sobre a gravidade do trajeto. Em que ano? Em 2010, em 2009. Há alertas, claro. Há preocupação. Exato, mas são alertas, não é dizer corre-se o risco de um colapso financeiro. Era isso que se devia ter dito, claramente. Mas dizia que corria o risco de... corria-se riscos graves no trajeto que estávamos a seguir. É óbvio que o Presidente da República nunca pôde... O Presidente da República, no atual regime, nunca pode assumir uma posição que o torne subitamente potencial líder de uma maioria de alternativa ao governo. E foi isso, penso, que o Presidente evitou sempre fazer. Não é líder de nada. Atualmente ele tentou, nas últimas
últimas intervenções deste mês, que está agora a acabar, não, eu penso que foi importante, por um lado, um apelo a uma responsabilização dos líderes partidários de subscritores do memorando da Troika, porque percebeu que ou eram todos responsáveis ou não era ninguém responsável, porque toda a gente se procurava escapar, e creio que alguma coisa mudou com a intervenção dele. Em janeiro de 2005 eu escrevi um artigo, está publicado, em que diz exatamente isso. Se a política de despesas públicas continuar a ser a mesma, haverá um colapso financeiro do Estado. De janeiro de 2005. Nem o José Sócrates tinha sido eleito. É verdade. E ele, Cavaco Silva, foi eleito um ano depois. Quer dizer, já um ano antes, as contas mostravam que isto caminhava pessimamente. E acho que esse realmente foi o mau serviço que foi feito, através desse silêncio. Eu não vejo que seja tomar posição política contra ninguém. É uma mensagem à Assembleia para todos. Os senhores, sim, mas eu acho que ele fez essa... Mas em 2009, quando isto já estava falido. Esse é o problema grave que eu entendo nos mandatos dele. É que os políticos representativos da Assembleia deviam ter sido advertidos. Já que aqueles políticos não faziam contas, quem faz contas advertia. Deixa-me só fazer... Aliás, o Presidente, antes os artigos que ele publicou sobre o monstro, o famoso artigo sobre o monstro, enfim, há toda uma série de sinais... que ele estava consciente e tentou... Não disse com essas palavras, mas... É por isso que não serve para nada. Não. Dizer isso não serve para nada. Mas esse artigo, o senhor teve um papel muito importante na tomada de consciência do país, mas o país também foi suficientemente alertado e fez uma série de escolhas em termos de eleições em relação às quais não se pode queixar de não ter tido a informação. Não, e esse artigo foi escrito... Foi dada pelo senhor... Esse artigo foi escrito, temos que ser justos, foi escrito por Cavaco Silva na altura em que era o PSD que estava no governo. Ainda era com o engenheiro António Guterres, por acaso. Foi ainda em 2001, sim, 2001. Sim, o Guterres foi eleito em 1999. Em política, se queremos assumir responsabilidades, dizemos aquilo que pensamos, sem ambiguidades. Dizer que isto caminhava para o colapso não era nada que fosse existir. Mas era difícil fazer não era difícil quem tem as responsabilidades do Presidente da República causar aquilo que poderia ser recebido por atores políticos como um alarme constitucional. Não, é que repare, é porque o Presidente tem de coordenar as forças políticas, não pode subitamente lançar dizer as minhas contas, assim como arranjou o monstro, é dizer, as minhas contas dão isto. Se vocês tiverem outras minhas... Temos acabado. Não, é só um segundo. Eu há bocado referi os cursos, esses cursecos que alguns têm. Sim. Não é que eu atribuo aos cursos uma importância decisiva. Eu atribuo muito mais importância a ter uma profissão e a ter experiência na vida para fazer política. Sim, nós já sabemos isso. Agora, é que têm cursecos e sem experiência. Este é que é o problema, é a acumulação. Doutor Rui Ramos, muito obrigada por ter vindo esta noite ao nosso programa. Doutor Medina Carreira, nós aqui na TV24 vamos fazer férias durante o mês de agosto. O programa regressa na primeira semana de setembro, ou seja, no próximo dia 2 de setembro. Boa noite e, se for caso disso, boas férias.